Ó Deus vivo e verdadeiro, chegamos diante de Ti não com nossas próprias forças, mas com um clamor que nasce do profundo da alma. Ansiamos por Ti, Espírito Santo. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Quebra em nós o orgulho, a autossuficiência, o medo de nos rendermos completamente. Ensina-nos a linguagem esquecida do céu, a beleza do rendimento, a profundidade do gemido, a doçura da intimidade contigo. Abre nossos ouvidos espirituais para que possamos discernir teu sussurro em meio ao ruído do mundo e de nossa própria mente. Arranca de nós tudo que impede teu acesso total. Queremos morrer para nosso eu, para que Cristo viva em nós através do teu poder. Transforma-nos, molda-nos, guia-nos. Precisamos desesperadamente de Ti. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Bem-vindos a esta nossa conversa, a esta análise mais profunda e um alô muito especial a todos os ouvintes do canal O Trigo Mais Fino. Que bom ter vocês conosco. É uma alegria poder compartilhar. Sim, com certeza. Hoje a gente vai mergulhar em alguns ensinamentos vindos de ministros de Deus que falam sobre uma conexão, sabe? Uma conexão mais íntima, mais real com o Espírito Santo. Vamos tocar em alguns pontos que às vezes ficam meio esquecidos ou talvez a gente não entenda tão bem sobre essa relação. E principalmente sobre a arte, né? A arte de aprender a ouvir a voz dele. Exato. E é uma arte mesmo, né? Algo que se cultiva. Pois é. E olha, eu creio que essa conversa tem um potencial muito grande de trazer revelação para a nossa caminhada espiritual. Então vamos lá, vamos desempacotar isso aqui. Vamos. A gente vai explorar o que um ministro chama de as palavras esquecidas do Espírito Santo. E essa habilidade que é delicada, mas, nossa, é vital. Escutar a voz dele com clareza. O que significa de verdade se render? Como é que a gente distingue a voz dele no meio de tanto barulho, né? Dentro e fora da gente. Muita coisa pra gente pensar junto. Muita coisa, se preparem aí. Bom, a ideia central que um desses ministros traz é bem intrigante. Ele diz que existem verdades, existem linguagens do espírito que a religião, às vezes, deixou meio de lado. Deixou de lado, talvez superficializou, né? Pode ser. E não é nada estranho, ele diz, são chaves mesmo para uma fé mais viva, mais profunda. O ponto de partida é esse, entender o Espírito Santo não como uma força, mas como uma pessoa divina que quer se comunicar intimamente. E é interessante a gente pensar, por que será que essas linguagens, essas palavras se perderam ou ficaram meio negligenciadas? Muitas vezes eu acho é porque elas nos tiram do conforto, sabe? Sim. Elas exigem uma vulnerabilidade que nem sempre a gente está disposto a ter. Não combinam muito com aquela religiosidade de fachada, de parecer forte, de estar no controle o tempo todo. Faz sentido. É o oposto de buscar um relacionamento genuíno que envolve processo, envolve ser transformado, e isso nem sempre é confortável, né? Exatamente. É um caminho diferente do foco na performance. Total. Vamos ver algumas dessas palavras esquecidas, então. A primeira, rendimento. A gente logo pensa em derrota, né? Perder. Pois é, a primeira imagem que vem. Mas na visão espiritual que o ministro apresenta, rendimento é sabedoria. É o ponto onde a nossa força acaba, onde a gente para, e aí sim a ação do espírito pode começar. Isso vai totalmente contra a cultura e até a pressão religiosa às vezes, de parecer sempre no comando, sempre forte. É aqui que fica realmente interessante. Conta mais. Valoriza a autossuficiência, eu consigo sozinho, mas a espiritualidade profunda, ela floresce na dependência de Deus. Exato. E esse rendimento não é passividade, não é ficar parado sem fazer nada. É um ato consciente de confiança, é dizer, Espírito Santo, eu não sei como fazer isso, mas eu confio na tua direção, confio no teu trabalhar. É nesse lugar de entrega que ele encontra liberdade para moldar, para quebrar o que precisa quebrar e refazer do jeito dele. Nossa, muito bom.
Outra palavra que ele menciona é gemido. Não no sentido de ficar reclamando, sabe? Mas daquela oração que sai lá do fundo da alma quando as palavras somem. Quando a dor é muito grande ou a saudade de Deus, a ânsia por Ele é profunda demais. Sim, aquela oração que não tem forma. Isso, e o ministro ressalta, o Espírito entende essa linguagem. A gente lê lá em Romanos 8, né, que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É a expressão mais pura da nossa necessidade. E olha que interessante, o Espírito não só intercede por nós lá no céu, mas ele intercede em nós a partir de dentro da gente, traduzindo a nossa angústia em oração alinhada com a vontade de Deus. Isso confronta muito a ideia de que toda oração precisa ser perfeitinha, sabe? Com as palavras certas, eloquente. O gemido é o reconhecimento do nosso limite humano. E é justamente aí, nessa nossa fraqueza reconhecida, que a intercessão divina se manifesta com poder. É uma linguagem íntima, quase secreta. Verdade. Que conecta a nossa fraqueza direto com o coração de Deus, mesmo quando a nossa cabeça não consegue nem formular o pedido. E não é sinal de fraqueza espiritual, pelo contrário, pode ser sinal de uma comunhão muito profunda na nossa condição real. Excelente. E aí chegamos na terceira palavra, intimidade. O argumento do ministro é forte aqui. Este é o chamado principal do Espírito Santo. Vem antes de qualquer serviço, qualquer atividade. Antes de tudo, né? Exato. Fomos criados primeiro para estar com Ele, não só para fazer para Ele. Muitas vezes na prática religiosa a gente inverte isso, né? Foca muito no fazer, na performance e esquece do relacionamento. Sim, o ativismo toma conta. E o Espírito deseja comunhão, momentos de silêncio, um coração aberto para Ele. É nesse lugar secreto da intimidade que ele sussurra direções, corrige com amor, consola e, principalmente, ele restaura a nossa identidade ali, nos lembra quem a gente é nele. E se a gente conecta esses 3 pontos, rendimento, gemido e intimidade, a gente percebe uma dinâmica muito poderosa, né? Como assim? O rendimento abre a porta para Deus agir. O gemido expressa a nossa necessidade profunda nessa condição de rendido. E a intimidade é o ambiente, o lugar relacional onde essa troca acontece, onde ela floresce. Nossa, perfeito. Isso é um chamado para a gente sair de uma espiritualidade só de superfície, sabe? Só de aparência ou só de fazer, e mergulhar na profundidade do nosso ser, na conexão real com a pessoa do Espírito Santo. Faz todo sentido. E com essas linguagens redescobertas, vem a pergunta, tá, mas como é que a gente consegue ouvir o Espírito no meio da nossa vida corrida? Porque parece tão difícil às vezes. É o desafio, né? É o desafio. E um dos ministros levanta uma possibilidade interessante. Ele sugere que o aparente silêncio de Deus pode ser, na verdade, um treinamento. Como assim? Ele pode estar nos ensinando a ouvir de um jeito diferente, mais profundo. E aqui ele faz uma distinção que eu achei crucial. Diferenciar pensar com fé de escutar com o Espírito. Explica melhor. Pensar com fé é a nossa mente, né? Se esforçando para crer, para declarar, para ser positivo. É importante, claro, mas tem limite. Escutar com o Espírito é outra coisa. É o nosso Espírito recebendo direto de Deus. Muitas vezes é uma percepção, uma direção que a nossa mente só vai entender depois. Entendi. É uma recepção mais profunda, menos mental. Exato. E essa recepção espiritual, ela é muitas vezes abafada por tanto ruído, né? Tem os ruídos externos que são óbvios. O excesso de informação, a avalanche de opinião dos outros, as vozes o tempo todo nas redes sociais, até de pregadores, de conselheiros. A gente corre o risco de se alimentar mais de palavra humana do que da palavra viva. Verdade. Mas olha, os ruídos internos, esses podem ser ainda piores, mais bloqueadores. A ansiedade, que faz a gente correr na frente de Deus, querer resolver tudo do nosso jeito. A dúvida, que distorce aquilo que a gente talvez até já ouviu. A culpa, que fica sussurrando que a gente não é digno de ouvir.
E o orgulho, né? Que leva a gente a interpretar tudo segundo os nossos próprios desejos, os nossos planos. Nossa, quantos bloqueios! Para ouvir, a gente precisa cultivar um certo silêncio da alma, sabe? Uma quietude interior, uma paz. E por que será que o espírito muitas vezes sussurra? O ministro dá umas razões bem fortes para isso. Primeiro, o sussurro exige proximidade. Só ouve quem chega perto. Exige atenção total, entrega. A gente precisa se inclinar, silenciar o resto. E testa a nossa motivação. A gente busca Deus por quem Ele é, por amor, ou só está atrás dele para resolver nossos problemas? É um teste de intenção do coração, né? Exatamente. O sussurro é um convite para a intimidade. Como diz o material, o grito alcança a multidão, mas o sussurro alcança os íntimos. Puxa, que forte isso. O ponto-chave aqui, então, é que a clareza da voz de Deus não depende do volume que ele fala, mas da nossa proximidade e da pureza da nossa motivação. Sim. A capacidade de ouvir não vem tanto de acumular mais conhecimento, de saber mais sobre Deus, embora isso seja importante, mas vem principalmente de cultivar uma relação mais próxima, de estar mais perto dele. Faz sentido. Essa sensibilidade espiritual, ela é nutrida na constância, sabe? Na busca diária, no lugar secreto, na renúncia aos ruídos. O Espírito se revela mais claramente para quem o ama por quem ele é, não para quem o busca só como uma ferramenta para conseguir coisas. O amor abre os ouvidos espirituais. Nossa, isso conecta direto com a perspectiva de outra ministra que foi mencionada, a Catherine Coleman. Ela batia muito na tecla de que existe um clamor que o Espírito Santo simplesmente não consegue ignorar. Qual seria? Aquele grito desesperado que vem do fundo do coração, que reconhece: eu não posso viver sem ti. Para Kuhlman, não existe isso de rendição parcial para Deus. Ou é tudo ou não é. Ele quer tudo, acesso total a cada cantinho da nossa vida. Acesso irrestrito, né? Isso. Ela até conta uma experiência pessoal dela sobre guardar um quartinho lá dentro, sabe? Cheio de medos, de sonhos pessoais, que ela não queria entregar. E enquanto aquela área ficou fechada, o poder de Deus na vida dela era limitado. E essa ideia de acesso total está totalmente ligada com o conceito de morrer para si mesmo. Pode soar meio radical, né? E o processo pode ser doloroso, sim. Com certeza. Mas é visto como um pré-requisito, essencial, para que a vida de Cristo possa fluir através de nós, pelo poder do Espírito Santo. Se a gente conecta isso com o que já falamos, a morte do eu é o rendimento levado à sua conclusão lógica, necessário. É o nível máximo do rendimento. Exato. Significa abandonar a nossa agenda, o nosso controle, a nossa necessidade de autoafirmação, a confiança na nossa própria força, na nossa inteligência. É o eco daquilo que Paulo escreveu lá em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Uau, é profundo. O Espírito Santo quer ser senhor de tudo, né? Não só um hóspede em algumas áreas da nossa casa interior. Ele não divide o trono dele com ídolos. Ídolo pode ser tanta coisa. Sim, pessoas, ambições, medos, até desejos bons que a gente coloca acima dele. A entrega total, abrir mão completamente, é o que, segundo esses ensinamentos, destrava as comportas do céu. Permite que a presença e o poder dele fluam sem barreiras. E essa dependência total, que nasce dessa morte do eu, é onde, paradoxalmente, mora a verdadeira força e a maturidade espiritual. O mundo valoriza a independência, né? Se vira. Totalmente. Mas no reino de Deus, a força está em reconhecer nossa completa necessidade dele, confiar na suficiência dele, na sabedoria dele, no tempo dele. E isso não é algo que acontece uma vez e pronto. É uma escolha diária, constante. Todo dia de novo. Todo dia. E o Espírito Santo é um professor paciente nesse processo, nos moldando, nos ensinando a confiar passo a passo. Então, tá. A gente falou de rendimento, de ouvir, de entrega total. Mas como na prática a gente discerne se aquela impressão, aquela direção sutil vem mesmo do Espírito Santo? Boa pergunta. Como saber, né? Exato. Os materiais dão algumas chaves práticas. Primeiro, a paz interior.
Mesmo que a direção seja difícil, desafiadora, a voz de Deus geralmente traz uma paz profunda, que vai além das circunstâncias. É diferente daquela agitação que vem da ansiedade ou de outras fontes. Aquela paz que excede o entendimento, né? Essa mesma. Segundo, a coerência com o caráter de Deus que a gente conhece. Ele é bom, santo, amoroso e com a palavra escrita, a Bíblia. O Espírito Santo nunca vai contradizer as Escrituras. Isso é fundamental. A palavra é nosso prumo. E tem um outro ponto interessante que o ministro chama de confirmação silenciosa. Como funciona isso? Nem sempre Deus vai ficar repetindo a mesma direção verbalmente, sabe? A confirmação pode vir através dessa paz que permanece, que não vai embora, ou de uma convicção interna que vai crescendo com o tempo, ou até por meio de circunstâncias que Deus vai alinhando de forma providencial. Uma fé madura aprende a caminhar com o que ouviu uma vez, confiando que Ele vai confirmar no caminho. Interessante. E a obediência, qual o papel dela nisso tudo? Essa é crucial. Como diz um dos ministros, a obediência afina o ouvido. Uau, forte isso. Muito. Ignorar a última instrução clara que a gente recebeu do Espírito pode criar um bloqueio para ouvir a próxima. A desobediência endurece o coração, gera ruído espiritual. Agora, a obediência, mesmo quando a gente não entende todos os porquês, ela demonstra honra, demonstra amor, demonstra confiança nele. Mesmo sem entender tudo, né? Mesmo sem entender tudo. Isso levanta uma questão importante para a nossa autoavaliação. Qual foi a última instrução clara que a gente recebeu do Espírito Santo e que talvez a gente deixou de lado ou adiou? Boa pergunta. Responder a isso com sinceridade pode ser a chave para destravar a próxima fase da nossa caminhada e restaurar a clareza na escuta. A obediência é a prova prática do nosso amor e da nossa confiança. Faz todo sentido. E a gente precisa também desenvolver sensibilidade para os detalhes, né? O Espírito Santo muitas vezes fala de forma sutil. Sim, nos detalhes. Uma palavra específica que alguém diz, um versículo que parece que salta da página na hora da leitura, uma lembrança que vem na mente e traz clareza, uma sensação de paz inexplicável ou um alerta interior. Pequenos toques, né? Exato. A referência ao fôlego que o material faz é poderosa aqui. Liga lá Gênesis 2.7, Deus soprando vida em Adão, com João 20:22, Jesus soprando sobre os discípulos e dizendo, recebei o Espírito Santo. A própria respiração, esse detalhe vital, pode ser um símbolo dessa conexão contínua. Nossa, que lindo isso. Mas perceber esses detalhes exige atenção, exige desacelerar, exige uma postura de escuta. E essa atenção aos detalhes, ela só é possível com menos de nós mesmos. A humildade, o esvaziamento do ego, o reconhecimento constante da nossa dependência. Isso cria o espaço interior que a gente precisa para perceber esses sussurros, esses toques delicados do espírito. Verdade. Quando a gente está cheio de nós mesmos, dos nossos planos, da nossa própria voz interior gritando, simplesmente não sobra espaço para notar o jeito gentil e detalhado como ele guia. Ok, então, para a gente amarrar tudo isso que a gente conversou, a jornada com o Espírito Santo nos convida a redescobrir essas linguagens profundas, rendimento, gemido, intimidade, nos ensina a esperar com paciência, a valorizar o poder do toque divino. Ouvir a voz dele exige silenciar os ruídos, cultivar proximidade e um amor genuíno por ele, obedecer mesmo sem entender tudo na hora e estar atento aos detalhes da comunicação dele. Exatamente. E a rendição total, a morte pro eu. Não são opcionais, né? São elementos fundamentais para essa vida que ele tem para nós. Acho que a reflexão final talvez seja esta. A essência não está em a gente ficar se esforçando para atingir um padrão espiritual que parece inalcançável, sabe? Mas em cultivar um relacionamento de dependência sincera, de confiança amorosa no Espírito Santo. Mudar o foco, então. Sim. É permitir que ele nos transforme de dentro para fora. Mudar o foco do fazer constante para o ser na presença dele. A clareza, a direção genuína, elas brotam dessa entrega contínua, dessa comunhão cultivada dia após dia. Então, o que tudo isso significa no final das contas? É um chamado, né?
um convite para a gente sair de uma religiosidade talvez superficial e mergulhar numa dinâmica viva, real, transformadora com a pessoa do Espírito Santo. Sim, redescobrir a beleza e o poder que existem nisso. Na entrega, na escuta atenta, na obediência por amor. Isso mesmo. E para a gente levar para casa, para pensar durante a semana, fica uma pergunta final, uma pergunta para nossa reflexão pessoal. Se o Espírito Santo tivesse acesso total, agora, nesse exato momento, a cada cômodo do nosso coração, qual seria a primeira coisa que ele, com toda a gentileza dele, apontaria ou começaria a transformar? Uma pergunta poderosa para a gente guardar.